Olá, tudo bem com você? Eu sou Clarissa De Franco, você está em Órbita dos Sonhos e vamos, como de costume, analisar um sonho. O sonho é de uma sonhadora do gênero feminino e ela não contou uma história assim linear, ela me escreveu e ao mesmo tempo contou, né, depois, mas tudo em pedaços. Então vou fazer também hoje não uma leitura linear, mas vou contar um pouquinho, tá certo? Bom, ela conta o seguinte, que estava ela e a mãe atual, né, a mãe que ela tem hoje, elas eram crianças, né? Elas estavam numa outra vida, estava ela, a mãe, o irmão, né? Eles eram todos crianças e também estava o pai dela e o pai ela não sabia se era pai ou avô, né? Eles estavam ali numa viagem, na verdade, fazendo turismo, né? Fazendo turismo pela Rússia. E aí ela, a sonhadora, né, durante o sonho, comenta: nossa, a gente já conheceu, a gente já viajou a Rússia inteira. E a mãe dessa sonhadora fala: não nessa vida, né? A gente viajou sim, mas não nessa vida. Aí, de repente, eles vão tirar uma selfie e eles se veem, né? Eles veem que elas são, na verdade, crianças chinesas, né? Que eram três irmãos, né? Ela, a mãe dessa vida aqui, né? Da vida desperta da sonhadora e o irmão da vida desperta da sonhadora, eram três irmãos, crianças chinesas, né? Então eles estavam numa outra vida, numa outra encarnação, né? E como se fosse a encarnação futura, depois dessa vida aqui. E aí eles vão, durante essa visita para a Rússia, eles passam por uma caverna, né? E aí dentro dessa caverna eles saem num lugar assim, que tem uma imagem esculpida de três homens sustentando nuvens brancas, assim nas costas, e em cima das nuvens um palácio suspenso, né? Muito bonito assim. E o título que essa sonhadora deu para o sonho é justamente esse, Palácio Suspenso, né? Ficou essa imagem na cabeça. E ela conta também que esse irmão dela, atual e no sonho, que também era uma criança chinesa no sonho da próxima encarnação, ele se chamava Thomas no sonho e ele não se lembrava da encarnação dessa vida aqui, né? Que corresponderia à vida desperta da sonhadora. Ele era o único que não reconhecia elas, não se lembrava da outra vida. Bom, e aí o sonho termina, né? Se desfaz com essa imagem do palácio suspenso. Bom, tem muitas referências, como vocês podem ver, né? A gente tem muitos elementos no sonho aí, né? Rússia, China, um reconhecimento através da selfie, da imagem, outras vidas, o palácio suspenso, as nuvens, quem sustentam as nuvens ali, a caverna e Tomás, né? O irmão que não reconhece, que não lembra da outra encarnação. Então vamos começar por Tomás. O nome Tomás é o único que a sonhadora se referiu no sonho, né? E não se refere ao nome do irmão dela nessa vida, né, desperta. É um nome do sonho. Então Tomás tem um significado nesse sonho, né? O significado de Tomás a gente vai remetendo a Tomé, né? Tomás, ele vem dessa origem de Tomé. E Tomé é aquele que é associado, né, ao bordão é preciso ver para crer, né? Ele é um dos apóstolos que tinha essa postura, né? Ou ficou associado com essa postura mais cética, né? No entanto, era um apóstolo leal, era um apóstolo que cumpriu sua palavra, né? Não é como o conhecido Judas, né? Não é um traidor, mas é da evidência, né? Então ficou conhecido, né? Tomé ficou conhecido pela essa situação. E aí, se a gente pensa no sonho, o Tomás, ou o Thomas, ele é o único que não lembra da outra encarnação, né? Ele é o único que não reconhece, ele não vê. Ele vê o que está ali na frente dele, aquela vida que eles estão vivendo, né? Ele não lembra da outra. Então tem alguma referência aí
a essa situação. Quer dizer, essa sonhadora, de algum modo, representou a figura masculina. Tem 3 momentos de figura masculina no sonho delas. Uma dessas figuras eu esqueci de contar, inclusive, que ela falou que tinha um senhor chinês que tirava foto, né? Esse era um senhor, o pai dela na vida atual, que era pai ou avô no sonho, e o irmão, que é o Tomás, ou Thomas. Então, essas 3 referências de masculinas, 2 são mais distantes, que é o pai e o senhor, né, da foto, enfim, e uma é mais próxima, e ela fala bastante desse irmão, né? Ele não lembra, ele não consegue se lembrar. Então tem aí um masculino, né? Essa sonhadora tem uma representação de masculino nesse sonho, que ou distante, ou essa questão de pé no chão, precisa ver para crer, precisa da evidência, um masculino mais cético. Quando a gente fala um masculino, quer dizer, o ânimos dessa sonhadora, então a gente está falando dessa sonhadora, e não necessariamente, a gente não está falando das outras pessoas, né? A gente está falando dessa sonhadora. Essa sonhadora tem em si essas figuras, tem em si essas imagens. Então ela representa esse masculino de uma maneira mais cética, né? Menos espiritualizada, porque o sonho também fala dessa coisa de encarnação, reencarnação. Tem uma espiritualidade no sonho, e essa espiritualidade é reforçada pela imagem do palácio nas nuvens. Se a gente digita palácio nas nuvens, palácio suspenso, palácio... vamos procurando essas imagens, a gente pensa nos jardins da Babilônia, que eram os jardins suspensos. Uma outra imagem que considera-se mítica, porque não tem registro histórico, né? No entanto, ela é uma das maravilhas, né, da antiguidade, uma das maravilhas do mundo, que é mítica, né? Que também tem em torno dela algo que parece do mundo dos espíritos, porque está sobre as nuvens, né? Essa coisa do palácio, um palácio idealizado, né? Tem uma perspectiva toda de uma projeção, como se fosse o paraíso mesmo, né? O paraíso é o palácio em cima das nuvens, o palácio suspenso, é aquele que você chega depois, né? Quando você batalhou, você chega lá no seu lugar ao sol, não, no seu lugar ao céu. Né? Então tem essa perspectiva idealizada, ao mesmo tempo mística, espiritualizada dessa questão do palácio, né? O palácio nas nuvens, esse palácio suspenso. Vocês viram que está passando uma fumaça aqui, não sei se dá para ver, né? É incenso. E ao mesmo tempo esse masculino que nega um pouco, ou seja, esse masculino que não lembra de encarnação nenhuma, esse masculino que está ali mais pé no chão, né? Mais tipo, olha, essa vida aqui, a outra, não sei disso não. E vamos pensar nessa imagem, né? Eles estão na Rússia. Eu acho importante falar que essa sonhadora tem uma ligação com a Rússia, né? O marido dela já esteve, já trabalhou assim, ligada, uma empresa ligada à Rússia. Ela já viajou para a Rússia, então assim, a família toda tem uma ligação ali com a Rússia, já viajou, já ficou um tempo, ele também já viajou, o marido dela, a mãe já viajou, então assim, a família tem uma ligação com a Rússia. Então assim, essa imagem de, olha, a gente já viajou a Rússia inteira, já viajamos, mas não nessa vida. Traz também essa perspectiva da família aí, né? O elo familiar em torno de algo projetado, né? Uma imagem projetada de um país que nessa vida teve um significado, mas ao mesmo tempo é distante, ou seja, tem um sentido, mas não é um sentido aqui concreto da vivência cotidiana, é um sentido que une eles mais simbolicamente. Então essa ideia da Rússia, né? E a Rússia tem muitos palácios, né? Quem visita, eu tive a oportunidade também de conhecer Moscou, São Petersburgo, algumas cidades, né? Vou parar para a água. E a Rússia é cheia dos palácios, né? Cheia, cheia, cheia. Então essa imagem, né? Junta essas imagens do palácio suspenso, da Rússia,
sabe, fica uma coisa mítica, né? E outra vida, tal. Fica uma coisa meio mítica mesmo, né? Meio espiritual, a união da família num mundo idealizado, né? Que seria esse palácio suspenso. Mas para chegar nesse palácio suspenso, né? Eles não só tiveram que dar a volta à Rússia inteira, mas também eles tiveram que, eles passam por uma caverna, né? Elas passam por uma caverna. O ato de entrar numa caverna tem a ver com um movimento de mergulho no inconsciente, ou seja, é uma tomada de consciência do inconsciente, é um mergulho aí, né? De reconhecer e identificar elementos e situações que são escondidas, sombrias, que não estão reveladas, que unem um elo emocional, né, e psíquico, né? Para vocês verem como esse mundo como esse sonho, aliás, está falando de um mundo mais espiritual mesmo, né, mais psicológico e tal. E aí ela entra nessa caverna e a partir daí dessa jornada no inconsciente, né, que está ligada à família dela, então está ligada a esses elos emocionais com a família dela, ela reconhece uma imagem esculpida na pedra, então de novo uma coisa remetendo a algo muito estrutural, né? Pedra é estrutura, pedra é aquilo que a pedra, né, colossal, a pedra da igreja é Pedro, né? Então pedra é aquilo que dá base, que dá estrutura, então está esculpido nas pedras 3 homens sustentando as nuvens que sustentam o palácio. E aí ela mesma, essa sonhadora mesmo, falou, olha, me lembra o Atlas, sabe? O mito do Atlas que carrega o mundo nas costas. E tem isso, né? O Atlas, ele era um dos titãs que recebeu o castigo, porque ele se juntou à desordem, ao caos, ele se juntou às forças aí para desafiar os deuses do Olimpo. Sempre assim, né? Tenta desafiar os deuses do Olimpo. E aí Zeus fica muito bravo, não só Zeus, né? Atlas é irmão de Prometeu, dentre outros irmãos ele tem o Prometeu, que também desafiou os deuses e também se ferrou. Então o castigo do Atlas foi sustentar o peso do mundo, né? E aí tem uma imagem assim, ele assim, né? E até tem um dos ossinhos aqui finais, né, da coluna, se chama Atlas também, né? Em referência a essa imagem, né, de sustentar. Então, essa perspectiva de que algo ou alguém dá essa base, dá essa estrutura, alguéms, né, são 3. No mito do Atlas também tem 3 ninfas, né, e assim, essa ideia, são 3 homens, né, na imagem que essa sonhadora trouxe, mas alguém está sustentando esse sonho do palácio nas nuvens. Alguém está sustentando essa nuvem. Alguém está sustentando esse palácio, né? Quem? Quem está sustentando esse palácio? Quem são essas pedras? Então essa sonhadora, ela vai mergulhando, né, no inconsciente, e ela reconhece que existe um sonho, que existe aquela perspectiva de um mundo à parte, né? De um palácio onde tudo acontece, onde todas as vontades e os desejos são satisfeitos, onde há encontros, onde a família é feliz, né? Porque é um sonho com a família dela, né? Nas nuvens, um sonho de espiritualidade, um sonho de desejo também, né? Desse mundo de jardim, né? Os jardins da Babilônia são os jardins suspensos, aqueles que são que se elevam da matéria, né? Só que essa sonhadora reconhece no próprio sonho que tem trabalho árduo embaixo daquilo. Então, para sustentar o sonho do palácio, tem alguém trabalhando e muito, alguém trabalhando e muito. Tem alguém sustentando, né? E aí a gente faz a conexão entre esses 2 países, né? China e Rússia, quer dizer, a Rússia, remetendo à experiência dessa vida aqui, né, da sonhadora e de sua família, que puderam viver algo como uma experiência meio fora, assim,
de transcendência mesmo, esse palácio suspenso, né? E a China como talvez uma perspectiva, né? Uma perspectiva daquilo que poderia uni-los, ou seja, algo que bem diferente dessa experiência de agora, né? Linguisticamente, culturalmente. Então o sonho está repleto de desejos, né? Ligados à união da família. E ao mesmo tempo tem aí alguns reconhecimentos, né? De que o sonho da família, de que o sustentáculo do sonho da família tá tendo muito trabalho para sustentar esse sonho, né? Eu acho importante citar na análise desse sonho, né, que essa sonhadora teve o sonho numa data que o irmão dela, esse que representa no sonho o Tomás, ele teve ele assinou um contrato, né, de mudança de residência e que mexeu com a estrutura da família toda, né? Que ao assinar esse contrato foi exatamente no mesmo dia que a sonhadora sonhou. Ao assinar esse contrato, mexer com a moradia dela também, né? Então o que acontece? Foi um processo em cadeia que a família toda foi alterada ali, né? E o Thomas, que é aquele que não lembra, talvez o que não está nesse sonho, né, espiritualizado, né, das reencarnações, mas o Thomas é quem na vida real, né, desperta, muito possivelmente mobilizou, né, essa estrutura toda. Então o que eu acho importante em resumo, né? Esse sonho mostra que a sonhadora tem um elo muito profundo, né, com a família, tem um sonho, um desejo, né, de estar ali numa situação de ligação e de vivência plena com essa família. O palácio, pensa, o que é viver num palácio? É viver bem financeiramente, é viver sem preocupações. Um palácio nas nuvens, você nem toca a terra, né? O palácio nos céus. Você está ali, você chegou e você já atingiu o nirvana, você não precisa de mais nada. Então, assim, essa sonhadora, ela mostra esse desejo, né? Ou talvez alguma construção que estava ali nas nuvens, né? Ela conseguiu enxergar, ela conseguiu descer para a caverna e enxergar o quanto estava sustentado por uma estrutura de muito, muito, muito esforço, muito suor e muito trabalho, né? E aí tem um lado dela, né, que se alia, né, o feminino no sonho, ela e a mãe, é um feminino que se alia, elas são da mesma idade, elas comentam que já conheceram a Rússia inteira, então é um feminino de alianças, enquanto que o masculino, ele confronta um pouco essa realidade sonhadora, da sonhadora, a realidade sonhadora da sonhadora, a realidade idealista, né, do Palácio nas Nuvens, porque o Thomas, ele é um contraponto, ele é o Tomé, ele é o contraponto do sonho, ele é aquele que mostra, não sei disso não, teve isso? Teve outra vida? Eu já fui essa pessoa? Eu já fui seu irmão? Ele traz esse confronto. E o pai ou o avô também está bem distante, né? Ele aparece assim, é um pai ou avô, quer dizer, é uma referência que não é tão próxima, que não participa, que ela não fala muito, tá ali, mas mais ou menos. Além disso, o cara da foto, ele é muito importante, o senhor chinês da foto. Por quê? Porque foi através da foto, de uma selfie, do reflexo da selfie, que elas reconheceram que eram crianças chinesas e não as pessoas que elas são nessa vida atual. Elas reconheceram que elas estavam numa outra encarnação através da selfie. Então esse senhor chinês, e aí sim um masculino importante, que vem refletindo, mostrando qual que é a experiência. Essa aqui é outra experiência, tá? É outra. É uma continuidade, mas calma, isso aqui é diferente. Então, de algum modo, aí tem um masculino, né? O masculino para essa sonhadora, ele tira um pouco desse sonho do palácio suspenso
traz para uma realidade, reflete essa realidade, faz enxergar. O Thomas vem, é preciso ver para crer, ou seja, o Thomas traz uma base mais concreta, aí, né? Real e, enfim, realística, né? Então, o masculino tira essa sonhadora desse ideal, né, do palácio suspenso e traz para enxergar um pouco da realidade, né? Então tem esse masculino que faz enxergar a realidade, tem o outro que puxa para o é preciso ver para crer. Então, o que eu acho importante? Eu acho que essa sonhadora captou uma transformação no núcleo familiar, né? Importante, porque é uma transformação a partir dessa questão do contrato que o irmão dela assinou em vida, né? Que altera o palácio nas nuvens de toda a família, né? Reconhece-se o sustentáculo, né, o peso, né, para ter um palácio nas nuvens tem um peso ali, tem alguém sustentando esse palácio, né, ou alguém, ou seja, ou todo mundo, né, tá ali junto numa jornada de sustentar, né, e aí vem uma perspectiva de que esse palácio nas nuvens, olha, né, não é bem assim, quer dizer, tem esse palácio, mas, né, tem toda uma transformação no núcleo familiar. Eu acho que esse sonho mostra essa transformação. Talvez essa sonhadora entre o palácio dela, né, o palácio, uma vida de sonho, de desejo que ela estava vivendo ou que ela desejaria estar vivendo com a família, e de repente um reconhecimento de algumas transformações, um reflexo de enxergar essas transformações, né? Eu acho que seria isso. Então, espero que tenha sido útil essa análise. Agradeço muito a vocês por estarem aqui e participarem. Um beijo, sigam no canal, mesmo que eu demore, eu estou por aqui. E clarissadefranco@hotmail.com para me mandarem sonho. Tchau!